Olá a todos, o meu nome é Marcos Vinícius Cavinato, sou um engenheiro de redes de computadores com foco na área de segurança e esse é mais um vídeo da série Segurança em Redes de Computadores. O assunto de hoje, Port Security. O primeiro vídeo que vai tratar de segurança em camada 2, segurança em layer 2. Segurança aqui de porta dos nossos switches. Né? E o assunto aqui mais especificamente é para resolver um problema, um tipo de ataque chamado de Cam Table Overflow. O hacker, o atacante, ele tem a intenção de fazer isso, né? Fazer um ataque na memória, na tabela da nossa Content Addressable Memory. Vamos entender como é que funciona esse ataque e como é que Port Security é de fato a solução para esse problema. Vamos lá. Como de praxe, vamos começar com uma pequena agenda, uma agenda curta hoje. Falar sobre o problema, então, que é o ataque Cam Table Overflow, como é que ele funciona. A solução para esse problema, que é Port Security. Mas antes a gente vai dar uma paradinha, ou melhor, uma passadinha pelos basics. Entender o básico técnico para entender o problema e entender a solução. Vamos lá. Façamos, senhoras e senhores, uma viagem para a década de 80, a década de 90, onde quem reinava nas redes era esse dispositivo chamado de Hub, um dispositivo que hoje já é falecido. Se vocês ouvirem falar de uma empresa que ainda usa eles, por favor, sugiram uma migração urgente. Mas quem reinava naquela época era o Hub. O Hub que é um dispositivo de camada 1, camada física, Layer 1, do modelo OSI, né? O modelo OSI que é a base, é um modelo lógico, é um modelo conceitual para padronizar comunicações em redes independente de tecnologia ou de vendedor, né? Então é um framework. E o nosso cenário aqui então é usando um hub, década de 80 e 90, o João quer falar com a Maria. O João está conectado numa dessas 16 portas desse hub, então está numa das portas, aqui. A Maria está em outra porta e eles querem conversar. O João quer enviar um pacote para a Maria. O que o João espera é que esse pacote entre por essa porta e saia pela porta onde a Maria está conectada para que ela possa receber a mensagem. Acontece que hubs não são dispositivos inteligentes. De fato, são dispositivos muito burros, camada 1. O que o hub faz, na verdade, é, assim que esse pacote entrar por essa porta, ele vai mandar uma cópia desse pacote saindo em todas as demais portas, inclusive na porta onde a Maria está conectada. Então ela vai receber sim o pacote. Assim como todos os outros dispositivos que tiverem nessa rede, todos eles vão receber uma cópia desse pacote. Inclusive esse cara aqui, que está representando o nosso hacker, né? Nossa pessoa mal intencionada. Ele também vai receber uma cópia do pacote. E aí, quando a Maria responder esse pacote, então ela envia aqui um retorno, né? O mesmo vai acontecer, vai sair por todas as portas, o João aqui de fato vai acabar recebendo esse pacote, vai ficar feliz, mas também esse hacker, vai receber uma cópia do pacote. Isso, para a gente, tem dois grandes problemas, né? E isso que levou à extinção dos hubs. Os hubs hoje não são mais usados, mas o conceito é que é importante. O primeiro motivo pelo qual ele faleceu, então o primeiro motivo, é uma questão de performance, né? Começa a haver colisões de pacotes, não é eficiente essa entrega, né? Tu acaba gastando circuitos para mandar para 15 portas, quando na verdade era só para uma que tu queria. Então, por ser um dispositivo camada 1, tem esses problemas. Agora, esses problemas não são do nosso interesse. O nosso interesse aqui é segurança. E o grande problema de segurança é que todo e qualquer dispositivo conectado nesse hub recebe uma cópia do pacote, da resposta do pacote, de toda a comunicação, né? Inclusive uma pessoa mal intencionada que estiver nessa rede. Esse é o grande problema de segurança aqui. E aí quem resolve este problema do hub são esses caras aqui, esses caras que se chamam switches, né? Então esse aqui é um switch. O switch, ele é o sucessor dos hubs. Os hubs morreram, chegaram os switches. Switch é um dispositivo de camada 2, a camada de enlace, não é mais um dispositivo camada 1. Com isso, ele traz inteligência. Então agora, quando a gente tem o João, que quer enviar uma mensagem para a Maria, o João nessa porta aqui e a Maria nessa porta aqui, quando o João envia essa mensagem agora, a Maria recebe essa mensagem,
mas só a Maria recebe essa mensagem, né? Não existe mais essa replicação por todas as portas. É uma mensagem direta do João para Maria. Quem não gosta disso é esse cara aqui, é o nosso hacker. Ele está muito triste, porque agora ele não consegue mais receber essa informação, né? E não pode mais ser malicioso com essas informações. Então o switch ele consegue, de certa forma, entender quem que é o João, quem que é a Maria. Na verdade, o que o switch entende são endereços MAC, né? Os Media Access Control Addresses, os endereços MAC. Isso aqui são 48 bits, ou seja, 48 zeros e uns em sequência, únicos, né? Que vão dar, na verdade, 12 hexadecimais. Ou seja, são endereços que vão ter de 0 a 9 e de A até F no seu nome, né? Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu trazer a tela do meu próprio computador. O que a gente vê é que, na verdade, não é um endereço único para cada dispositivo, mas sim é um endereço único para cada adaptador de rede. Por exemplo, no meu computador eu tenho duas coisas. Eu tenho o cabo e eu tenho o Wi-Fi sendo usado. Na parte do cabo, a gente vê que o cabo, né, embora eu não tenha um conectado agora, mas a placa de rede, o adaptador, tem o endereço de MAC. Está aqui, né? O MAC address dele está aqui. A minha placa Wi-Fi também está aqui. Meu adaptador Wi-Fi está aqui. E essa que eu estou usando agora. E aqui está o MAC address dela. Ou seja, são valores únicos. Ninguém mais no mundo tem um valor igual ao meu. Ninguém, né? Isso aqui nos dá, então, por ser 48 bits, nós temos aqui nada mais, nada menos do que 2 elevado na 48 combinações diferentes, o que dá bastante, né? Mas então o nosso switch aqui, ele entende MAC addresses. Quando o João plugou o cabo dele nessa porta, o switch aprendeu que esse aqui é o endereço MAC do João, a ABBCC 112233. Quando a Maria conectou o computador dela aqui no switch, o que na verdade acontece em geral é que o cabo já está lá no switch, né? Ele aparece magicamente na mesa de trabalho do funcionário. Então, na verdade, quando ele pegou esse cabo na mesa e conectou aqui no computador, o switch lá do outro lado aprendeu que o MAC da Maria é esse aqui. E agora, então, o switch sabe qual que é o MAC do João, qual que é o MAC da Maria. O João, quando ele vai enviar esse pacote, vamos detalhar um pouquinho melhor o que é esse pacote aqui, né? O pacote, ele tem na parte de camada 2, ele tem aqui o remetente e o destinatário. Quando o João envia esse pacote para Maria, o remetente, vamos até usar uma outra corzinha aqui, né, para dar uma diferenciada, usar um azul. Então, o remetente dessa mensagem é esse endereço aqui, é o endereço do João. O destinatário é esse endereço da Maria. Isso é o que o João vai escrever no seu pacote. Quando esse pacote chega aqui na porta do switch, o switch vai olhar quem que é o destinatário desse pacote. O switch vai saber que o destinatário desse pacote está aqui, como se fosse alguém dos Correios, né? E ele vai entregar esse pacote diretamente para Maria. Resolvemos, portanto, o problema de segurança. Agora esse pacote vai direto para Maria. Pois bem, passamos pelo básico, né? Entendemos que o hub tem um problema de segurança porque ele replica em todas as portas, que o switch resolveu esse problema. Agora vamos falar do nosso grande problema aqui, que é o assunto do vídeo, né? É o CAM Table Overflow. O CAM Table, para começar, é a memória, o Content Addressable Memory Table, é essa tabelinha aqui. É uma tabela que o switch mantém. Essa é a CAM Table, né? Então o switch mantém essa tabela, onde ele fala o seguinte: na porta 3 é onde o João está conectado, então o switch vai colocar nessa tabela. Na porta 3, eu tenho o MAC address do João. Na porta aqui, vamos dizer, na porta 10, eu tenho a Maria conectada. Então eu vou aprender que esse é o MAC address que está na minha porta 10. Acontece que numa porta de um switch, a gente pode ter inúmeros MAC addresses, né? A gente pode, por exemplo, aqui ter um hub conectado com várias outras portas. Então a gente vai aprender que nessa porta do switch existem diversos MAC addresses, né? O que os atacantes, os hackers aprenderam é a fazer um ataque chamado de overflow dessa tabela.
Como é que funciona esse ataque? Vamos usar o azul. Então esse hacker que está nessa porta, o que ele faz é usar um software específico aqui no seu computador que vai enganar o switch, enviando para esse switch milhares e milhares de MAC addresses. Então ele vai enviar para o switch dizendo, olha, meu MAC agora é 1, 2, 3, 4, 5. Então o switch vai aprender que nessa porta aqui, que é a porta 20, ele vai aprender que na porta 20 o MAC address é 1, 2, 3, 4, 5. E em milissegundos depois, esse software malicioso vai mandar para o switch dizendo, olha, mudei, meu MAC address é outro agora. Então o switch vai adicionar nessa tabela uma nova entrada dizendo que agora o MAC aqui é o A. Eu estou, obviamente, simplificando a forma de escrever. Depois ele vai mandar mais um dizendo, olha, meu MAC agora é outro. Então na porta 20 tem o MAC address que é o BBBB. Esse é um ataque de overflow. Isso acontece de uma forma tão rápida que essa tabela vai enchendo de informação muito rapidamente. E essa tabela ela tem um limite. Geralmente o limite dela são 5.000 entradas. Né? E isso esgota muito rápido num ataque de overflow. O que acontece quando essa tabela ela chega a 5.000 entradas, ela fica cheia? Devido a esse ataque de Chemtable Overflow que esse cara fez. O que acontece é que, e agora vem o ponto-chave, né? A partir do momento que essa tabela no switch está cheia, não tem mais espaço, o switch passa a se comportar como um hub. Eu repito, depois que esse atacante efetuar um ataque nessa porta aqui de Table Overflow, que essa tabela aqui do switch estiver lotada, o switch passa a se comportar como um hub. Ou seja, quando o João enviar esse pacote, foram tantas as novas entradas geradas aqui nessa tabela que o switch ele acabou repondo essas informações do João e da Maria por outras. E agora, como ele não tem mais espaço para gravar essas novas informações e dizer o João está nessa porta, a Maria está nessa porta, né? O que ele faz é se comportar como um hub. Quando o João mandar essa mensagem agora, o switch vai replicar exatamente como o hub faz para todas as portas. Então a Maria vai receber, o atacante também vai receber. Então, resumindo, o ataque de Chemtable Overflow consiste no atacante usando um software malicioso mentir para o switch enviando muitos MAC addresses, muitos, de tal forma que ele lote essa tabela rapidamente. Agora, com a tabela cheia, o switch passa a se comportar, o switch, essa é a parte mais importante, ele passa a se comportar como um hub. E aí o atacante passa novamente a conseguir ver essas mensagens de João e de Maria. Temos um problema, portanto, MAC Table Overflow, um ataque. Qual que é a nossa solução? A nossa solução chama-se Port Security. Então, lembrando, qual que é o problema? O problema é que esse hacker aqui gerou muitas entradas enviando diversos MAC addresses para esse switch. Com isso, ele populou na porta 20, né, que é a porta onde está conectado, diversas entradas para a mesma porta, até que chegou no limite aí de mais ou menos 5.000, depende do fabricante, depende do modelo, né, mas esgotou a tabela. Como é que Port Security resolve esse problema? Port Security é uma sequência aí de 3, 5, 4, 5, 6 comandos que a gente coloca no nosso switch que falam o seguinte: no meu switch eu não vou, por exemplo, permitir mais do que 3 entradas por porta. E obviamente esse 3 é um valor configurável. Vamos fingir que a gente colocou 3. Então na porta 1 desse meu switch eu não vou ter mais do que 3. Na porta 2, eu não vou ter mais do que 3 MAC addresses. Na porta 3, também não vou ter mais do que 3 MAC addresses. O que acontece agora, então, quando esse atacante tenta gerar esses ataques, né? Então, ele que está lá na porta 20 vai mandar o primeiro MAC e vai dizer, ó, meu MAC é A. Claro que eu estou simplificando aqui a escrita de um MAC address, né? Na porta 20, meu MAC address é B. Na porta 20 é C. E esgotou-se as 3 entradas para essa porta 20 agora. Quando ele enviar mais um MAC address que também esteja associado à porta 20, um MAC address qualquer, a gente não vai adicionar isso na tabela, porque já chegou ao limite. E aí a gente pode tomar ações.
Uma ação, por exemplo, é ignorar. Qualquer MAC address que tu comece a ver vindo dessa porta, tu ignora, tu vai ignorando, tu não deixa aparecer novas entradas. Outra solução é fazer o que a gente chama de shutdown, né? Então tu literalmente derruba essa porta, tu desliga essa porta, de tal forma que é como se o cabo nem tivesse mais conectado, esse cara perde total acesso agora ao switch e à rede, né? Então isso é um shutdown, é uma forma mais agressiva de resolver. Mas resumindo aqui então, isso é port security. São poucos comandos que a gente coloca no switch para definir um máximo por porta. Agora, o João, que estava lá na porta 3, e a Maria, que está lá na porta 10, a gente consegue ainda adicionar entradas para eles, porque a tabela não está esgotada, nem vai esgotar. E o switch volta a ter o comportamento de enviar diretamente os pacotes, porque ele sabe, ele tem essas entradas na sua tabela. Problema resolvido. Pois bem, chegamos então ao fim. Falamos hoje um pouquinho sobre ChemTable Overflow e a solução que é Port Security. Começamos então com os basics, falamos sobre Hub, falamos sobre switches para apresentar o problema, que é o ataque, né? O ataque de ChemTable Overflow, que consiste, o objetivo desse ataque é que o hacker ele consiga enxergar as informações da rede. E aí a gente perde confidencialidade, né? A gente perde a capacidade de enviar uma informação que a gente não quer que ninguém mais veja. O atacante passa a enxergar. Esse é um problema que existia já nos hubs e é um problema que existe nos switches se e apenas se um ataque de ChemTable Overflow é bem executado. Ou algum outro ataque, que nós veremos em outros vídeos, é bem executado. Por default, o switch deve oferecer confidencialidade sim. Se ele sofre o ataque, não. Para proteger do ataque e não deixar ele acontecer, Port Security. Essa é a resposta. 3, 4, 5 linhas de código que a gente implementa no switch para dizer não vou permitir mais do que X MAC addresses nessas portas e aí a gente impede. É simples, mas a galera não aprende, não usa. Espero que comecem a usar mais depois desse vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. Nos vemos numa próxima. Até mais.